Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, antes de começar aqui o vídeo, né, deixa eu só explicar aqui o título do vídeo, talvez possa ser um pouco impactante. Eu não sou jornalista, não sou nada desse meio, tá, rapaziada? Não tô trazendo nenhuma informação. Isso aqui é uma série de conjecturas que eu vou fazer, tá? Às vezes você não precisa ser nenhum cara super privilegiado de informações ou que, enfim, tem um contato do Corinthians. Não, você apenas assiste seu time, você vive as janelas do seu time e do meio do futebol e você começa a fazer certas movimentações, né? Certas suposições da onde as coisas podem se levar, onde as coisas podem chegar, né? Isso se chama análise de mercado, né? Eu diria, né? Que você vai fazendo aos poucos, né? Vocês viram aí que o Carlos Vinícius foi... Qual que é a palavra? Foi oferecido ao Corinthians, né? Eu já... Assim, vamos lá, né? Eu detesto quando ocorre isso, né? Que eu já me lembro de Igor Coronado, já me lembro de Rojas, né? Quando os caras vão oferecendo pro Corinthians, dá a sensação que não houve um trabalho feito pela comissão técnica, né? Pela diretoria de futebol, né? Eu acho meio preguiçoso quando isso acontece. É claro também que as diretorias pedem, né, para os empresários, os agentes, né, começarem a trazer opções, né, do mercado quando você está procurando alguns jogadores. Porém, esse Carlos Vinícius, na minha cabeça, não faz sentido, tá? Eu nem sei como é que ele joga, eu sei que ele é um centroavante de 30 anos, né? Passou por diversos clubes na Europa. Eu não tô aqui falando se o cara é bom ou ruim, tá? Até porque eu nem conheço, eu nunca vi esse maluco jogar bola, né? Eu só acho esquisito o Corinthians fazer uma movimentação para supostamente trazer um terceiro centroavante pro elenco. O Corinthians atualmente tem o Yuri Alberto no seu elenco, no seu plantel, né? E o Hernandes, o espanhol, né? O Pedro Raul, inclusive, está emprestado pro Ceará, que era o terceiro centroavante dentro das opções, e agora você vai trazer mais um, né? E o que me vem na cabeça é o fato do Corinthians negociar com o Carlos Vinícius, o fato dele ser o centroavante. Nas últimas semanas a gente viu aí que o Corinthians, que os agentes do Corinthians gostariam que o Corinthians negociasse o Yuri Alberto com o mercado europeu, até porque o Corinthians possui dívidas com os empresários do Yuri, né? O Yuri algumas vezes também já falou que gostaria de jogar na Europa, se bem que nas suas últimas entrevistas ele disse desejo de permanecer no Corinthians, né? Mas a gente sabe que às vezes uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Então, até pelo fato do Corinthians precisar de dinheiro nessa janela, né? O Corinthians aí parece que precisa de 200 milhões em vendas. O Yuri Alberto é um nome fortíssimo para ser vendido, para você conseguir parte, ou até boa parte, né, desse valor em vendas. O outro nome é o Breno Bidon. Então, você fazendo uma conjectura básica, e aí sim eu posso dar os méritos para a diretoria de já estar se antecipando a uma futura venda do Yuri Alberto, né, e aí poder negociar com mais tranquilidade o Yuri nos melhores valores. O Corinthians poderia estar se adiantando, trazendo o Carlos Vinícius para poder, ao menos em número de jogadores no plantel, fazer ou ter a reposição do Yuri Alberto, né? Eu acho que nessa altura do campeonato o Yuri é uma peça fundamental que não teria um nome à altura, mas pensando nisso, o Corinthians poderia fazer essa movimentação no mercado, trazendo o Carlos Vinícius, né? Como eu disse, pessoal, não sei se o Carlos Vinícius é o nome ideal para a posição. É um nome, né? De novo, o fato dele ter sido oferecido ao Corinthians me dá um pé atrás, sabe? Assim, me parece uma negociação meio vagabunda, assim, pelos lados do Corinthians nas tomadas de decisão. Mas vamos aguardar, né? O Corinthians ainda, pelo que eu entendi, monitora outros jogadores, né, que são de lado de campo. O Biel mesmo, que eu trouxe aqui até um vídeo dando opinião sobre o que eu achava dele, o Corinthians pulou fora já nos últimos dias, né? Então a busca por opções para o lado de campo ainda continua, né? E assim, pessoal, talvez a galera também sugeriu, né, que o Memphis Depay poderia ir embora nessa janela, né? É importante salientar que o Memphis Depay no Campeonato Paulista foi? Não, acho que foi depois, quando a gente perdeu pros porcos no Brasileiro ou pro Fluminense, acho que foi até na mesma entrevista lá que ele demitiu o Ramon Dias, né? Ele falou que o Corinthians precisava de novas contratações e a gente, pelo menos eu acho que o Memphis gostaria de jogar num time que vai estar competitivo ao decorrer do ano, né? Que vai brigar por títulos, né? Então não sei, de repente até esse Carlos Vinícius aí pode ser para a posição do Memphis Depay. De novo, pessoal, é uma série de conjecturas. A priori, a início, eu acho que pode ser uma movimentação pensando na saída do Yuri Alberto, tá?
De novo, também teve a saída do Coronado nos últimos dias aí também. O Corinthians possui apenas um meia, né? Vamos ver como é que o Dorival Júnior vai jogar. Ainda tem 2 competições para jogar. A gente não sabe ainda a condição. Supostamente o Garro tá curado, né? Mas, pô, será que ele vai jogar todos os jogos até o final do ano? Não sei. O Dorival vai jogar no 4-4-2 igual o Ramon jogava, no engante? Eu sempre bato nessa tecla aqui nos vídeos, né? Quando o Garro voltou a jogar, o Dorival usou contra o Vitória, em São Paulo, e contra o Grêmio, em Porto Alegre, jogou no 4-4-2, losango, enquanto o Garro esteve à disposição, com 2 atacantes na frente. Sem o Garro, e na maior parte dos jogos, ele usou o 4-1-4-1. Pensando no 4-1-4-1, o Memphis jogaria onde? Na ponta? O Memphis disse que gosta de jogar na ponta, né? Mas na ponta o Corinthians entende que precisa de jogadores mais voluntariosos, né? Para poder fazer esse setor do gramado, né? De 9, caso o Yuri saia, mas ele vai chegar supostamente o Carlos Vinícius. Então, assim, é uma série de coisas que a gente precisa pensar. Eu não sei se a gente pode até pensar, porra, traz o Carlos Vinícius, mantém o Yuri Alberto, mantém o Memphis, e traz mais um meia e traz mais um ponta. Cara, seria magnífico, né? Você fazer esses reparos no elenco do Corinthians aí, pensando em até opções pro Dorival trabalhar, né? Manter o que tinha, ainda novas opções para ele poder fazer até um novo jeito de jogar, né? Só que assim, vem a crise financeira que o Corinthians vive, vendo as buscas no mercado que o Corinthians tá fazendo, vendo que o Corinthians precisa fazer algumas vendas aí para poder bater lá a meta orçamentária da temporada. Então assim, não preciso ser um gênio aqui para poder fazer essas conjecturas, entende? Bom, eu queria saber de vocês, o que vocês acham do Carlos Vinícius, se vocês viram esse rapaz jogar, se vocês acham que ele viria pro lugar do Yuri Alberto, se vocês acham que o Corinthians vai vender o Yuri Alberto, se vocês acham que o Memphis fica ou não. Enfim, essa é uma série de dúvidas, né? Lembrando, pessoal, que o mercado para vendas aqui no Brasil vai até setembro. Por isso que eu falo que o Corinthians poderia estar, supostamente, né? Já pensando no futuro e trazendo um jogador para poder, supostamente, né? Repor a suposta saída do Yuri Alberto no final da janela, no meio da janela, para o mercado europeu, em busca de dinheiro, em busca, enfim, de satisfazer os empresários, em busca até de satisfazer o que o Yuri Alberto quer para a vida dele, né? Mas enfim, pessoal, quero saber a opinião de vocês, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!